Se você tem uma doença autoimune, esse conteúdo vai transformar seus resultados em relação ao tratamento e remissão, estabilização da doença. Eu sou a doutora Bruna Couvre, médica especialista em longevidade, e eu te ensino a ficar jovem, saudável e magra com método simples e fácil de seguir. Então, já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que estamos postando por aqui. A inflamação crônica é a causa das doenças inflamatórias, das doenças crônicas e autoimunes. Então, para prevenção e tratamento de doenças, o nosso foco deve estar no tratamento da inflamação crônica. Uma doença autoimune, ela é de uma inflamação crônica. E a inflamação pode não ser, às vezes, uma doença autoimune, né? Não vai ter afetado aquela pessoa àquele ponto. Mas a base do que acontece para que a pessoa expresse a autoimune é uma base inflamatória. Não por acaso que uma das estratégias de tratamento de quase todas as doenças autoimunes, em algum momento, é a utilização de corticoides em altas doses, os quais eles vão exercer ali um papel anti-inflamatório. E o que é uma doença autoimune? É quando o seu corpo está em uma desordem tão grande de inflamação que a sua imunidade ela está tentando se defender desse processo inflamatório, que ela fica confusa e começa a combater também o seu próprio corpo, a destruir as suas próprias células. E é o auge do problema da imunidade e da defesa do corpo. Então, vamos abordar quais são as teorias que nos levam a justificar por que uma pessoa expressa uma doença inflamatória e ou doença autoimune e, entendendo isso, entender o que a gente pode fazer para reverter esse quadro, ajudar no tratamento da causa do problema e não somente remediar os sintomas. Vamos falar de causa de doenças autoimunes. Primeiro, fator genético. O fator genético é uma pequena parte das causas. Genética não é destino, porque autoimunes ou doenças inflamatórias dependem dos gatilhos, do ambiente, daquilo que a gente come, das toxinas, das infecções, do estresse, ou seja, do estilo de vida, das escolhas de vida. Então, os hábitos influenciam na ativação dos genes das doenças e também muitas vezes vão levar à condição de leaky gut, que é o intestino excessivamente permeável. Logo mais eu explico o problema disso. Portanto, a condição genética é o que menos importa, porque o que vai determinar a expressão gênica são os hábitos de vida. Como eu disse, a genética não é o destino. Todos os estudos eles reiteram sobre essa mesma informação categórica. O que faz a gente expressar verdadeiramente essas doenças são as nossas escolhas e o modo como a gente vive, são o estilo de vida, são os gatilhos que a gente apresenta ao nosso corpo. As chaves que nós viramos na expressão dos nossos genes só dependem de nós mesmos, das escolhas que fazemos. Isso se chama epigenética. Então, já começo com essa consciência. Eu trouxe essa consciência porque as pessoas estão em busca de um remédio para tratar uma inflamação, uma doença autoimune. Temos sim que usar muitas vezes a medicação no caso ali da crise. Claro, né? Precisamos estabilizar os sintomas para você ficar confortável. Mas o mais importante é tratar a causa, desinflamar o seu corpo. O foco está nos seus hábitos. Existem dois processos que têm relação com alimentação e nutrientes que interferem na expressão genética, ou seja, que vão estar ligadas à expressão adequada dos genes e não deixar que esse seja um fator de adoecimento e manifestação de doenças autoimunes. O primeiro fator são os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína. Eles são capazes de ajudar na inibição da expressão genética de genes ruins e nos ajudar na prevenção de doenças. Olha aí a importância da alimentação. E por isso também é importante uma divisão correta do prato na hora de você fazer as suas refeições, fornecendo todos esses macronutrientes em todas as refeições. Segundo fator são os micronutrientes,
que são as vitaminas e minerais, que tem muita relação com a expressão gênica adequada. São principalmente as vitaminas do complexo B, que são os maiores doadores de metil e selecionam os genes que serão expressos. Se está baixa, vai liberar a leitura e expressão de genes de doenças. Complexo B são um dos suplementos mais importantes de estarem na rotina das pessoas. Agora, um super presente para minha maravilhosa, uma fórmula de complexo B que você pode solicitar a manipulação e fornecer quantidades excelentes de vitamina B para o seu corpo. Esta é um marcador de risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares. Se faltar complexo B, você tem risco aumentado de problemas cardiovasculares. Então, a forma de baixar a homocisteína é usando vitamina B, complexo B. Porém, esses fatores todos são dependentes de ingestão, da metabolização e da nossa microbiota intestinal. Se esse equilíbrio acontecer, vai existir um bom controle da expressão gênica. Então, eu volto ao assunto. Diretamente da alimentação é que você vai ter essa condução aí, pois a sua microbiota intestinal, suas bactérias que habitam o seu intestino, elas precisam estar saudáveis. Os jejuns, os shots, chás, são excelentes formas de aumentar a variabilidade das bactérias do intestino e ajudar no intestino saudável. Temos também opções de não nutrientes para auxiliar no processo, principalmente os polifenóis, que não são essenciais à nossa vida, mas eles auxiliam muito, como se fossem ajudantes do nosso sistema. Dos polifenóis, a gente tem estudos dos mais relevantes com o uso dos curcuminoides. Os curcuminoides, eles são uma coisa, tá, gente? Assim, o açafrão, ele é outra coisa. Tem curcuminoide dentro do açafrão, mas o açafrão, ele não é só composto de curcuminoide, ele tem outras coisas, tá bom? Tem vários outros ingredientes dentro. A cúrcuma, utilizada na alimentação, nos shots matinais, o próprio chá, possui um efeito local aqui no intestino. Vai ser importante para a saúde intestinal, mas não chega a ser absorvida uma quantidade de curcuminoides para ser utilizado pelo organismo. Por isso, é importante a suplementação de curcuminoides. E isso é isso que faz a diferença ali realmente, como uma modulação epigenética na seleção dos genes que vão se expressar, como nós conversamos. Olha que coisa linda isso, né? Quando a gente fala de doenças inflamatórias, os curcuminoides têm um papel chave, porque além de serem moduladores da expressão gênica, eles são os melhores da natureza em modular a expressão de TNF-alfa, ou seja, modular a expressão da inflamação. Como a modulação não é de uma forma aguda, assim não adianta você começar a usar hoje, daqui a um mês achar que vai ter um super resultado. Modular é ajudar, só que é uma forma natural. Eu indico a suplementação de 300 a 500 mg de curcuminoide. E atenção agora para as contraindicações. Não podem ser utilizados como suplementos para gestantes, pessoas com distúrbios de coagulação e uso de anticoagulantes, pessoas com litíase biliar, pedra na vesícula, e doenças hepáticas ou intestinais ativas. E na diabetes, uma atenção especial, porque pode baixar a glicemia. Então, é interessante aliado no tratamento da diabetes também. Mas lembrando que como alimento ele deve ser utilizado no geral, como tem um benefício para a maioria das pessoas pela questão do intestino. Temos o gengibre, que nos ajuda também, menos do que os curcuminoides, mas o gengibre ele tem um efeito ali também anti-inflamatório que vai auxiliar. E eu estou falando do gingirol, que tem dentro do gengibre, e nesse caso é mais fácil, porque você pode conseguir através da alimentação. Pode tomar chá de gengibre, fazer shot de gengibre, suco de gengibre, que é uma delícia também, né? Outra opção incrível no processo de inflamação é o resveratrol, potente antioxidante e que pode ser suplementado como auxílio no processo de desinflamação. Ele ativa as citoínas, que tem o poder rejuvenescedor e é conhecido como elixir da eterna juventude. Eu indico 100 mg de transresveratrol, que é a parte ativa do resveratrol. São estratégias que vão se somar
E mais, o mais importante é você ter em mente a importância de uma dieta anti-inflamatória, uma dieta baseada em comida de verdade, comida fresca, sem carboidratos refinados, porque essa é a base para ser assim o principal para você melhorar a inflamação, selecionar expressão genética, melhorar doenças autoimunes e você alcançar também, claro, emagrecimento, ganho de massa muscular e tudo mais. Os suplementos, eles complementam e otimizam os resultados. Aprendemos a importância da alimentação e de algumas estratégias de suplementos para melhorar a sua expressão gênica, inflamação e, consequentemente, doenças autoimunes. A segunda causa de doenças autoimunes é um ciclo circadiano irregular. Regular o ciclo vai ser importante na seleção da expressão gênica. Para controlar a inflamação, precisa controlar o ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite, que é ideal estarmos dormindo à noite e acordados durante o dia. Se você não regula o ciclo circadiano, você vai inflamar mais. Isso foi prêmio Nobel de Medicina sobre os clock genes, os genes que regulam o clock, o circadian, que é o nosso relógio circadiano. Isso é o nosso ritmo circadiano. Ter o dia e ter a noite, dormir à noite. Não comer muito tarde, não comer muito cedo, fazer exercício durante o dia, não ter muito estresse de noite. As tarefas, elas precisam ser desenvolvidas enquanto é dia, é durante a noite, a gente tem que dormir. Então, depois desse Prêmio Nobel de 2017, o que nos chamou a atenção é que o fato de que o relógio do ciclo circadiano ele precisa ser respeitado, pois nós somos seres de 12 horas, o nosso ciclo é de 12 horas. O trabalho, excesso de comida, estresse, exercícios físicos deveriam ser realizados, praticados mais no período de 12 horas do dia, principalmente nas primeiras 6 horas da manhã, no despertar e no mais tardar até as 18 horas. E se a gente for pensar na carga alimentar, ela deveria ser concentrada nas 10 horas da manhã até no máximo 18 horas. São os melhores momentos para as janelas de digestão adequada e metabolismo adequado. O horário de comer faz diferença. Todas as reações genéticas, aliás, a expressão genética vai depender muito disso. Ou seja, independentemente de você ter uma boa alimentação, estar entregando os nutrientes que o seu corpo precisa, o controle da expressão gênica dificilmente vai acontecer. E isso não vai ser suficiente se você não regular o seu ciclo circadiano. Quando eu desincronizo, porque eu como muito tarde, tomo café excessivamente à noite, no final do dia, quando eu não respeito o que é dia, o que é noite, quando eu fico assistindo séries aterrorizantes todas as noites, acelerando ali o estresse à noite, quando eu como errado, quando eu consumo gordura demais, produtos industrializados, quando eu não entrego os nutrientes e a falta de sono adequado, de sono reparador, quando, enfim, todas essas desregulações que a gente faz acabam impactando na sincronização do nosso relógio circadiano, ou seja, dos nossos clock genes, nos genes do nosso relógio circadiano. E quais são as desordens metabólicas que podem acontecer? Todas. Mas a primeira que geralmente acontece é a inflamação. É quando a pessoa começa a perceber que começa a doer mais coisas. Dor de cabeça, uma endometriose que pode aparecer, ovário policístico, dores nas articulações, dores na coluna, uma série de condições inflamatórias que podem começar a acontecer. Ou também pode acontecer da pessoa não sentir nada, de uma inflamação silenciada, é uma crônica e silenciosa, que eu não percebo e danificando os tecidos a ponto de chegar ao momento que estoura. Aí, para recuperar, é muito mais difícil. O ápice disso é a doença autoimune. Então, não adianta só falar que é mais difícil e aí simplesmente jogar a toalha. Você precisa entender que ou você faz a sua parte, ou talvez chegue um dia que a medicação já não faça mais efeito. Isso é muito comum de acontecer. Se você tem histórico de doença familiar, se você tem
doenças inflamatórias e autoimunes, ou se você quer ter uma saúde, você precisa obedecer a isso para controlar a sua expressão inflamatória, porque não tem jeito, ao longo da vida, se a gente largar, a gente vai inflamando cada vez mais. A melatonina, o hormônio do sono, mas ela é muito mais do que isso. Ela regula a orquestra hormonal do nosso corpo, tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, regulador do sono, um efeito que ajuda na resistência insulínica, controle da expressão gênica, da diabetes, para obesidade, para uma série de condições. Precisamos manter o equilíbrio entre a melatonina e o cortisol. Cortisol, que é o hormônio do estresse, mais essencial para a vida. O cortisol, ele tem o seu maior pico pela manhã e deve estar baixo à noite. E a melatonina tem o maior pico à noite. Se você está fazendo tudo errado, toma uma melatonina antes de dormir e acha que vai resolver a sua vida, não vai. Pode ser que até não melhore o seu sono. O mais importante é o hábito. Para quem tem o hábito de consumir bebida alcoólica à noite para relaxar e dormir, o consumo de bebida, de álcool antes de dormir pode prejudicar em até 40% a percepção de sono reparador, porque vai acelerar a passagem das primeiras fases do sono, ou seja, atrapalha as fases do sono, passa a produzir menos hormônios do sono, atrapalha o efeito antioxidante, o mecanismo antioxidante do corpo. Essa sensação que a pessoa tem de relaxamento de noite, ela deveria ser buscada ali com um chá e não com a bebida alcoólica. Ou com uma outra estratégia, seja meditação, oração, músicas calmas, um livro, enfim, e não o álcool. Isso não quer dizer que você não possa de jeito nenhum beber bebida alcoólica, pode ingerir eventualmente, mas se você tem doenças inflamatórias e autoimunes, faça uma grande limpa, fique pelo menos ali uns 2 meses sem ingerir para você ver como é que o seu corpo vai reagir. Depois você coloca na exceção, senão não tem como, né? O álcool ele prejudica o controle da expressão gênica. Tem um estudo com 115 mil indivíduos em 12 países e a conclusão foi: a ingestão de álcool aumenta a chance de morte por todas as causas e o risco de desenvolver câncer em 51%. Pesado isso, né? Além de evitar o álcool à noite, a exposição à luz tão comum também é um fator extremamente importante para o controle do ciclo. Eu vou aconselhar para vocês, coloca lá a tela amarela e no mínimo de intensidade de luz possível nos seus dispositivos eletrônicos, tablet, telefone, celular, notebook, programa para a partir das 20 horas ficar amarelado. Essa é a primeira coisa que você pode fazer para evitar essa exposição aí. Criança não deveria nem ser exposta, principalmente antes dos 2 anos de idade, porque isso prejudica a retina, a hipófise, risco de diabetes, câncer, depressão, problemas imunológicos. Então, se você deixar a luzinha ligada lá no quarto do seu filho à noite, é pior ainda. Prejudica a bile, testículo, ovários. A produção é inibida pela luz, a produção da melatonina. Como eu disse para você, dessa produção de melatonina que a gente está falando, que é importante à noite para você controlar tudo isso daí. O ideal para você é que você coloque esse programa em seus eletrônicos. Se você tem polimorfismo, o que são isso? São alterações genéticas. O simples fato de você se expor muito à tela azulada de noite já seria o suficiente para você inflamar mais, prejudicar o seu sono, a produção da melatonina. Você já teria ali uma interrupção da melatonina, independente da sua idade. Olha só isso. A melatonina ela também é conhecida como hormônio da juventude, né? Com o passar dos anos vai diminuindo muito a produção. E aí a gente sabe que estatisticamente a maioria das pessoas acima de 50 anos não produzem, independente de dormir bem. A pessoa pode até dormir bem, mas ela não produz a melatonina. A melatonina então entra como uma possibilidade terapêutica, né? Uma opção de reposição para ajudar e prevenir doenças crônicas e o sono ser mais reparador também. Outra suplementação que auxilia demais é o triptofano. Ele converte em melatonina e em serotonina e auxilia no sono de qualidade. Para essa conversão ser boa, é importante ter vitamina B6. Então, é importante associar a vitamina B6 na reposição.
O óleo de lavanda é uma ótima estratégia para o sono também. No difusor ou inalar pode ajudar você ali bastante durante a noite, diminuir a ansiedade, o cortisol da noite e inclusive modular níveis de GABA. E quem é GABA? GABA é um neurotransmissor com efeito inibitório, ele inibe a excitabilidade do sistema nervoso central. Então, ele modula, nos deixando um pouco mais tranquilas e calmas. Outros moduladores de GABA também são os chás, melissa, mulungu, camomila, folha de maracujá. Se eu passo a ter comandos inadequados, ou seja, eu começo a ir dormir mais tarde, me alimento com coisas inadequadas e o meu corpo precisa resolver a inflamação de alimento, de açúcar que entra, de farinha, disso, daquilo. No momento que isso acontece, eu tenho, infelizmente, uma resposta que passa a ser disfuncional, vai influenciar na expressão genética de gatilhos de doenças. Agora, tem condições que são basais. O ciclo circadiano, ele não tem como você negociar. Ou você organiza, ou você não tem saúde, vai estar prejudicando a sua saúde. Vai precisar seguir uma regra de rotina de ritmo circadiano, senão você vai enfrentar doenças. Não adianta não valorizar isso e querer utilizar uma medicação para resolver. Muitas pessoas só fazendo isso, regulando o ciclo circadiano, já conseguem modular a expressão da inflamação e a melhorar a inflamação e assim impedir que o corpo expresse essas doenças inflamatórias e autoimunes. Terceira causa de doenças autoimunes: sedentarismo. Prática de exercícios físicos é essencial para o controle da inflamação e, consequentemente, das doenças autoimunes. Quais exercícios físicos? Se a pessoa estiver muito inflamada, exercícios moderados lá, às vezes leves, né? Para o controle de doenças inflamatórias, eu preciso fazer um estímulo de músculo, de musculatura. O músculo estimulado é um músculo melhorado. Ele controla a inflamação e regula todos os órgãos do corpo. Você precisa de exercícios físicos se você quer controlar doenças inflamatórias. Senão, também não tem jeito. Os pilares da longevidade saudável, eles devem ser o foco. Não temos que buscar, assim, fórmulas mágicas, a pílula mágica, pois elas não existem. O básico é o que funciona. Você que é o portador de doença autoimune ou de uma condição inflamatória, pare para pensar quantas vezes foi perguntado para você, questionado sobre a qualidade do sono, sobre a sua disposição durante o dia, como você regula o seu relógio, o seu ciclo circadiano, como faz a sua higiene do sono, como ela é feita. No caso, não é perguntado. Algumas dessas coisas todas que a gente conversou até agora já foram informadas para vocês? Provavelmente não. Essa foi a primeira parte do nosso conteúdo de inflamação e doenças autoimunes. No próximo vídeo eu vou trazer para você as outras causas de doenças autoimunes e as estratégias de tratamento. Então não perca que o próximo vídeo será o mais importante para você. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo e compartilha com as suas amigas, aquelas que precisam ouvir esse assunto e que serão muito beneficiadas por essas informações. Nos vemos no próximo vídeo.